Olá, tudo bem? Eu sou o Norberto Andrade. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco aí, né, do que a gente vai aprender no decorrer da nossa vida pessoal, profissional, acadêmica, né, toda essa mescla aí. Tem bastante coisa que a gente vai aprendendo um com o outro, né? Agradeço a Alana pelo convite, nós tivemos um bate-papo inicialmente. Eu acredito que muitas coisas ali acabam sendo aproveitadas futuramente. E achei muito interessante também o projeto, né, que a própria instituição fez aí juntamente com os alunos, até para colher também contextos, visões, né, aplicações aí em relação à carreira de cada um, como é que cada um analisa aí o lado do marketing, empreendedorismo, entre outras coisas. Eu acredito que isso é sempre muito rico, a gente poder, né, aprender aí em conjunto de uma maneira colaborativa. Então isso é muito bom. Parabéns para a instituição, para os alunos, para todos os envolvidos, que eu acredito que vai ser de grande riqueza aí, né, futuramente também. Pois bem, eu vou explicar de uma maneira bem breve, né, a minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, para a gente atender alguns pontos que foram levantados em relação ao projeto. Eu sou Norberto Andrade, eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação, mas basicamente a minha formação acadêmica, minha primeira graduação foi na área de letras, então eu tenho licenciatura em letras. De letras surgiu uma oportunidade e eu acabei ingressando para a área de gestão comercial, que foi a segunda graduação. Depois dessa segunda graduação eu fui fazer um MBA de marketing digital. Logo depois que eu terminei, fui fazer um mestrado em administração com linha de pesquisa em comportamento do consumidor. E aí, nesse inteirinho, surgiu uma outra oportunidade de fazer a terceira graduação. Aí eu acabei fazendo gestão empresarial. E nesse ano de 2020 eu já vinha fazendo algumas disciplinas como aluno especial de doutorado, mas ingressei no doutorado na área de design. Então eu trabalho com alguns aspectos de tecnologia e inovação que faz parte hoje da minha linha de pesquisa. Então basicamente é isso. Eu tenho três livros publicados, que é o principal Pedro Marketing Pessoas, que foi lançado na Bienal de 2018. Nesse mesmo ano acabei em parceria com o IBPAD, com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, escrevendo um capítulo sobre na verdade o livro chama Estudando Cultura e Comunicação com Mídias Sociais. E, mais recentemente, com um amigo de mestrado, a gente lançou um livro chamado Gestão da Inovação, baseada em estratégia. Então, a gente vai trabalhando aí algumas questões de ordem de aplicações mesmo, né, no sentido acadêmico, também linhas de pesquisa, de interesse. Então, tudo isso acaba tendo uma composição interessante para a gente poder compartilhar conhecimento também. E assim por diante. Bom, a minha trajetória profissional, de uma forma bem resumida, os meus pais, na verdade, têm até hoje, desde 1994, um pequeno comércio na região da Zona Leste de São Paulo. E meu pai, na verdade, ele era montador de móveis da Casas Bahia, minha mãe dona de casa, mas sempre se ajudaram mutuamente, até que meu pai saiu da Casas Bahia, acabou montando um comércio onde nós morávamos mesmo, que era um quintal bem grande, então acabou ali surgindo a oportunidade de montar esse negócio. Só que em determinado momento o dinheiro acabou, meu pai acabou tendo que voltar pro mercado de trabalho, para o ofício que ele sabia, que era montar móveis. E ali ele foi injetando dinheiro, minha mãe ajudando, nós também na ocasião éramos pequenos, ajudando ali, né, próximo do bairro, fazer algumas vendas. Não tinha muito poder aquisitivo, não tinha tanta mercadoria, tanta coisa para poder avançar, mas aos poucos isso foi acontecendo e a gente digamos que nós já crescemos com essa mentalidade empreendedora, né? O comércio ainda existe até hoje e é muito legal porque é um case, né, de pessoas, digamos assim, se você para analisar, não instruídas, mas que conseguem ter um bom êxito, né, até hoje, e isso é muito bom. Ao contrário, né, do que a gente vê nas próprias estatísticas do Sebrae, enfim. E nessa história toda, eu trabalhando com meu pai, depois, né, na adolescência tinha até um vizinho nosso próximo, ele tinha na verdade uma mini fábrica que fazia massas de pizza semi-prontas,
E aí fiquei quase 2 anos trabalhando com ele lá, depois acabei entrando na fase de colégio, né, e exército também. E aí quando eu fiz 18 anos eu tinha acabado de terminar o terceiro colegial, né, na ocasião, que é o ensino médio, vamos dizer assim, o terceiro do ensino médio. Eu fui trabalhar na 25 de março. Então tem uma loja chamada Armarinhos Santa Cecília, que é bem conhecida, né, quando você desce ali a ladeira Porto Geral. Fiquei em torno de quase 3 anos, 2 anos e meio mais ou menos, trabalhando como balconista, então fazia entrega, uma série de outras coisas. E aí foi um período muito bacana, né? Porque é muito dinâmico, você tem muito cliente, ali você não para o ano inteiro. Tem períodos que são mais, exigem mais, né, de nós enquanto funcionários ali, porque você tem muito cliente a todo tempo, mas o ano inteiro você vende, né? E vende muito bem. Fora pessoal que vinha de todos os cantos do país, uma série de outras coisas. Então, isso é interessante de analisar. E foi um grande aprendizado. Só que dali eu acabei saindo, depois fui trabalhar na Fast Shop, um período curto, né, como entregador. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um concurso para a Polícia Militar. Aí eu virei soldado, fiz a escola de soldado, e aí me chamaram, na verdade, para trabalhar na ocasião no Copom 90, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, no atendimento de emergência. Num primeiro momento eu não queria, aí depois de uma seleção, né, de ter determinados policiais ali, eu acabei sendo escolhido, fiquei lá, gostei muito, né, da experiência, das amizades, a vivência, né, a gente vê muitas notícias, né, em relação a tragédias, uma série de outras coisas, e a gente vai entendendo que na realidade isso é muito mais complexo, o número é volumoso, assim, num nível estratosférico, que a gente nem se dá conta, né? E a violência é muito pior do que se imagina, mas enfim. E nessa ocasião, quando foi em 2005, para quem lembra, teve uma matança muito grande de policiais, né, no PCC em 2005. E aí eu fiquei, né, um pouco receoso, meus pais também. E aí, na ocasião, um amigo de polícia militar acabou me indicando para uma empresa que trabalhava com segurança eletrônica. E aí eu fui trilhar um outro caminho, né? Acabei pedindo exoneração. E nessa empresa, né, nessa última empresa, eu fiquei por 13 anos e meio. Então, praticamente a minha vida, vamos dizer, digamos assim, profissional e acadêmica, elas sempre andaram muito juntas, né? Então, foi sempre uma construção de longa data. Então, quando eu falei para vocês, né, de letras, gestão comercial, empresarial, MBA, mestrado, até chegar no doutorado, eu fui sair dela praticamente quando eu estava finalizando o último semestre, né, para minha defesa da dissertação de mestrado. Então, foi uma construção que foi feita, né? Então, às vezes a gente encurta, obviamente, a nossa biografia, mas são praticamente aí 15 anos, né, se a gente for parar para analisar, nessa saga, o que é muito bom, né? Então, eu sempre digo que o tempo é igual para todos, é uma questão o que você faz com ele também. Então dá para a gente construir muitas coisas, né? E isso é muito interessante. Então até porque a minha preocupação nessa história toda foi sempre alinhar teoria com prática, né? Então a própria administração, que é uma ciência social aplicada, tem essa finalidade. Então você consegue, né, olhar de fato como é que funciona o mundo real. Existe, obviamente, questões de ordem cultural, recortes, né, dependendo do tamanho da empresa, gestão familiar, clima organizacional. Você tem um misto de diversas coisas que a gente vai aprendendo, olhando para a teoria, para a prática e como é que aquilo se constitui, né? Mas é sempre muito interessante. Então a gente vai sendo lapidado e aprimorando, né, diversas estratégias, aplicações e assim por diante. E aí o que aconteceu? Quando foi exatamente 1º de julho de 2018, eu acabei decidindo sair para poder empreender. Eu já vi que ali não tinha, na ocasião, a empresa não tinha mais espaço para eu poder avançar. Aprendi muito, né? Sou muito grato aos amigos, à própria direção, para eu poder também aprender, ser lapidado, né, nessa história toda. Então, a gente não se faz, ainda que nós tenhamos um papel enquanto indivíduo, a gente precisa, né, de outras referências para poder avançar e crescer também. Aos meus pais, amigos, irmãos, colegas de trabalho,
colegas, né, de estudo também. Então a gente vai, na verdade, sendo aí, né, lapidados por diversas referências. Isso é maravilhoso. É assim que nós somos constituídos, e eu tenho um grande apreço e gratidão, né, por essas pessoas que passaram e passam ainda, né, pela minha vida. E aí eu, na verdade, em envolvimento com alguns ecossistemas de startups, mais precisamente o Google for Startups, né, que para quem não conhece fica ali paralelo à Alameda Santos, próximo do metrô Brigadeiro, na Coronel Oscar Porto. Eu comecei a ter um engajamento ali através de uma palestra, e aí fui trabalhar com a minha empresa, com uma equipe bem enxuta lá dentro. E aí, né, entre mentorias, uma série de outras coisas, acabou surgindo a oportunidade de eu ter a minha consultoria de marketing digital, uma equipe mais enxuta, assim como tem um perfil geralmente de startup, né, para a gente poder atender uma demanda, até porque eu sempre trabalhei na área comercial e vendas, nessa empresa onde eu fiquei basicamente 4 anos numa área operacional, saí do operacional e fiquei 9 anos e meio na área comercial e de marketing. Aí, apesar da empresa ser pequena, eu utilizei muitas ferramentas de inteligência, pude trazer uma aplicação, né, prática aí para poder avançar algumas coisas, em benefício, obviamente, da própria empresa, e a gente acaba aprendendo. Então, quando eu saí, eu também sempre tive muito contato, né, através das feiras, networking. Então, eu trouxe praticamente uma carteira para poder se atender. Então, o mercado que eu vim de segurança eletrônica propiciou algumas oportunidades, e aí, obviamente, através de indicações, a gente acaba abraçando alguns outros mercados e oportunidades, e assim as coisas foram acontecendo. Então, isso é muito primoroso, né? Então, quando eu analiso a minha vida, a minha trajetória, eu tenho alguns pontos, né, que eu até trouxe e falei também para a Alana, que é o seguinte: tudo depende da oportunidade, de onde você está, ou aquilo que você vai construindo, o que você busca. Então, né, cada um tem uma história, a minha não precisa ser necessariamente a verdade, até porque você pode ter outros pontos de vista, né, de concordância, discordância e assim por diante. Mas o que acontece? Eu penso que o mercado, né, principalmente quando a gente traz uma aplicação para marketing digital, você tem oportunidades gigantescas, até porque no Brasil você tem digamos assim, fazendo um recorte aqui do empresariado, ele usa muitas coisas, né, relativas ao digital, mas ele não sabe como é que ele usa isso a favor da marca dele. Então você precisa, né, de profissionais capacitados para poder ter uma instrução prévia e poder fazer com que os negócios venham avançar junto ao marketing digital, por exemplo, né? Ou mesmo marketing tradicional, os dois em paralelo, de preferência com uma comunicação integrada. Mas o que acontece? Eu percebo que eu vinha sondando, né? Até porque quando a gente faz MBA, você trabalha um nível mais estratégico, e eu observava que a composição, né, tirando talvez grandes agências, que você trabalha com algumas coisas específicas dentro de cada uma delas, o ideal, no meu caso pelo menos, eu acredito que a consultoria ela é muito mais rentável, muito mais interessante, porque no meu caso, pelo menos, eu não conseguiria me recolocar para uma agência. E quando você pensa, né, em duas questões de ordem até principalmente monetária e tudo mais, eu vi que não valeria a pena. E outra, você tem muitas pequenas agências, você tem uma rotatividade muito grande, às vezes você fica só trabalhando no âmbito operacional, de contas, configurações de Google Ads, Facebook, algumas mídias sociais e assim por diante, aí depende muito de cada empresa. Ou então você faz uma gama de diversos serviços e o seu retorno é muito baixo, que é normal, infelizmente, talvez para o mercado. Então são algumas realidades que às vezes o profissional não tem como empreender naquele momento, ou precisa de uma segurança maior, de uma capacitação formal também, né, em relação à própria faculdade, MBA, ou, né, enfim, o que ele for trilhar. Então, às vezes tem um tempo de maturidade para essas coisas acontecerem, né? Então, para mim, pelo menos, aconteceu dessa forma, né? Não vou dizer que não possa voltar para o meio corporativo enquanto colaborador de uma empresa. Depende muito, talvez, da oportunidade, mas na ocasião é algo que eu não pretendo fazer. Então, eu venho trilhando alguns caminhos, né? Fora também essa questão da própria consultoria.
surgiu uma oportunidade de eu fundar juntamente com um coordenador, foi coordenador, na verdade, um amigo de mestrado, né, o professor doutor Orlando Roque Silva, junto com meu amigo, né, que a gente fez o livro juntos, Gestão de Inovação Baseada em Estratégia, o professor Juliano Carlos Rainato. A gente fundou um instituto, né, onde a gente trabalha cursos de capacitação, tanto para marketing, inovação, machine learning, indústria 4.0, entre outras questões. E, enfim, tem bastante coisa legal, né? Então são linhas aí de trabalho, de empreendimento, de educação e capacitação que a gente vem atuando também. Então eu acredito nisso. Então, no meu caso, né, pelo menos o meu histórico, eu vi por esse prisma de poder trilhar um empreendimento, de criar ali, né, um escopo para poder atender uma demanda de mercado. Então eu vejo por essa perspectiva. Mas, obviamente, é igual eu falo, tudo depende da oportunidade, do seu networking, da sua formação, das oportunidades, o que você veio trilhando também, né, em relação à sua trajetória, à sua jornada aí, profissional, né, e acadêmica em conjunto e assim por diante. Então eu vejo por esse prisma. Eu gosto muito, né, da área, eu acho que infelizmente talvez o marketing você sempre tem, assim como toda profissão, algumas deturpações de alguns, como eu posso dizer, de algumas, talvez, pessoas que queiram se aproveitar, né, de algumas questões de ordem onde muitos empresários não saibam. Eu acho que existe uma fórmula mágica, né, para você poder ganhar dinheiro assim facilmente. Ganhe 1 milhão em uma semana, né? Então não é assim que funciona, até porque quando a gente olha para a aplicação teórica vindo para a prática, elas se conversam com certeza imprescindivelmente. Então isso é um equívoco falar dessa totalmente diferença em teoria e prática. É óbvio que a prática ela sempre anda de forma mais acelerada, né? Mas com tudo isso você vai observar que a gente precisa dessa teoria, né? Então às vezes a gente ouve alguns burburinhos e algumas conversas que são totalmente equivocadas, que nós consigamos ser seletivos, né, em relação a tudo aquilo que a gente vê e ouve, para entender se aquilo de fato vai funcionar para nós. Não existe mágica, existe muito trabalho, muito estudo, muita aplicação para você poder avançar na sua carreira, profissionalmente, empreendendo ou enquanto colaborador de uma empresa e assim por diante. Então, esse é o caminho, não existe outro, né? Então, é óbvio, a gente fica atento a tudo aquilo que a gente pode aproveitar, poder inovar e, obviamente, se diferenciar, fazer aí a diferença em tudo aquilo que a gente faz. Mas o caminho é árduo, né? E, ao mesmo tempo, é gostoso, porque você diz respeito à sua história, à sua trajetória, né? As pessoas que estão ao seu lado. A gente não faz nada sozinho, né? Então acho que a colaboração ela é sempre imprescindível, né, para todas essas coisas. Assim, é isso que eu queria deixar, né? Espero que tenha sido de grande valia. E é isso, eu fico à disposição. Parabéns mais uma vez a todos os envolvidos pelo projeto. Espero que em cada uma, né, ou em cada um dos testemunhais de todo o levantamento que foi feito, vocês cheguem a uma, não digo uma conclusão, né, mas a diversas conclusões, porque cada um vai absorver, né, dentro dos seus sonhos, projetos, futuras, né, como eu posso dizer, futuras aplicações também, né, de qual caminho vai seguir. Vou fazer MBA, vou fazer um mestrado, fico na empresa, saio da empresa, vou empreender ou não, né? Então são perguntas aí que cada um de vocês vão responder no seu devido tempo, com maturidade, né, com um repertório que possa ajudar de fato, né, em tudo aquilo que vocês buscam. Desejo imenso sucesso a todos, parabéns, e eu fico à disposição. Um grande abraço e até breve.